A Fazenda Integridade finalmente acabou. Sim, depois de 7 longos anos acompanhando Randy na sua obsessão com a maconha, South Park finalmente deu um ponto final no arco mais duradouro e divisivo da série. E não é exagero dizer que esse episódio 3 da 27ª temporada, intitulado Sycophants, é um marco na história do desenho. Desde 2018, quando a Fazenda Integridade foi apresentada, Randy se transformou em protagonista absoluto, tomando para si boa parte do espaço que antes pertencia aos 4 garotos clássicos, Cartman, Stan, Kyle e Kenny. Para muitos fãs, isso foi divertido no começo, com críticas afiadas à indústria da cannabis. Mas com o passar dos anos, acabou virando motivo de reclamação. Afinal, a série parecia ter esquecido seu núcleo original. Por isso, esse desfecho não é apenas o fim de um arco narrativo, mas também o início de uma nova fase, abrindo espaço para que os personagens clássicos voltem a brilhar. Mas calma, não é só de despedida que vive esse episódio. Sycophants também chega carregado de sátira política, referências culturais e, claro, muito absurdo. Logo de cara, vemos Randy gravando comercial para sua fazenda, quando agentes da ICE, a imigração, aparecem e deportam todos os seus trabalhadores mexicanos. É um começo que já deixa claro o tom do episódio, uma mistura de crítica social e o ridículo total que só South Park consegue entregar. E esse detalhe, inclusive, é importante para entender porque esse episódio funciona como uma transição. Ele não apenas encerra um ciclo, mas também expõe os excessos de Randy. A teimosia, a dependência em soluções fáceis e a mania de acreditar que suas ideias são revolucionárias. E é aí que entra a grande ironia do episódio: a substituição do pensamento crítico por uma inteligência artificial bajuladora. Sim, o ChatGPT vira um personagem central da trama, servindo tanto como ferramenta de conselho, quanto como espelho das ilusões de grandeza do Randy. A cada resposta cheia de elogios, a IA alimenta ainda mais o ego dele, enquanto a família, exausta, só pensa em voltar para South Park e deixar a fazenda para trás. Essa dinâmica é essencial para entender o episódio. Mais do que piadas soltas, ele representa um comentário sobre como pessoas comuns, empresas e até governos estão se deixando levar por soluções tecnológicas rápidas que, no fundo, apenas repetem o que queremos ouvir. Então, se você ficou curioso para saber como esse arco chega ao fim, quais foram as consequências para o Randy, para Sharon e até para o Toalhinha, e o que isso significa para o futuro da série, fica comigo até o final. Porque hoje nós vamos mergulhar em todos os detalhes desse episódio, trazendo análises, curiosidades e conexões com outros momentos de South Park que talvez você não tenha notado. O episódio começa de maneira direta e caótica, com o Randy gravando mais um comercial para promover a sua fazenda. A cena já carrega aquele tom exagerado, que é a marca registrada do personagem. Ele se apresenta como um visionário, enquanto exibe com orgulho os trabalhadores mexicanos que sustentam a sua plantação. Só que a farsa não dura nem alguns segundos. A imigração aparece de surpresa, invade a fazenda e leva todos os empregados embora, deixando Randy sem mão de obra e completamente perdido. Esse momento já estabelece a conexão com o episódio anterior, onde a questão da imigração também havia sido levantada. A chegada do ICE à fazenda não só desmonta de imediato os planos de Randy, como também mostra como a sua grande ideia sempre dependeu de fatores que ele nunca controlou. É um contraste divertido, que mostra que enquanto Randy continua acreditando que é um gênio dos negócios, a realidade simplesmente o atropela. Na cena seguinte, Randy admite que sem os mexicanos, a Fazenda Integridade pode finalmente acabar. Stan e Shelley, que nunca engoliram o sonho da fazenda, ficam animados com a possibilidade de voltar para South Park. E Sharon, por sua vez, não esconde o seu cansaço. Ela lembra ao Randy que a fazenda nunca foi um projeto da família, mas sim uma obsessão dele. Uma verdade que o Randy, na sua teimosia, finge ouvir pela primeira vez. Randy, having a marijuana farm was your dream, not ours. You guys never told me that. Yes, we did. Esse contraste entre a exaustão da família e a cegueira do Randy já indica que o episódio não se contenta em apenas fazer piadas. Ele quer discutir até onde alguém pode levar um fracasso, insistindo em sonhos inviáveis, quando tudo ao redor já desmoronou. E sem saber como reagir à perda dos trabalhadores, Randy decide procurar uma saída inovadora. Em vez de buscar uma conversa séria com a Sharon, como ela esperava, ele recorre novamente ao ChatGPT, como vimos no primeiro episódio da temporada. O contraste dessa cena é imediato. Enquanto sua esposa queria que procurassem ajuda real,
Randy prefere a facilidade de um aplicativo que nunca o contradiz. E o resultado disso, claro, é um festival de respostas bajuladoras. A IA diz que ele tem ótimas ideias, que está no caminho certo e que basta acreditar em si mesmo. É o sim digital que ele sempre quis ouvir, embalado por frases motivacionais sem substância. That's tough, but you got this. You're really smart, and if you've lost a lot of your workforce... E não é só o Randy que cai nessa armadilha. Toalhinha, sempre perdido nas suas confusões existenciais, e agora com medo de perder o seu emprego, também usa o ChatGPT para perguntar se ele deveria virar diretor de cinema. A IA, em vez de oferecer qualquer análise concreta, responde com aquele mesmo tom de um coach motivacional, encorajando até os planos mais absurdos. É justamente aí que a sátira se torna mais afiada. Ao mostrar personagens dependentes de uma tecnologia que apenas confirma os seus delírios, o episódio critica como a inteligência artificial pode ser menos uma ferramenta de raciocínio e mais um espelho distorcido do ego humano. Essa abordagem dialoga com episódios anteriores em que South Park zombou dessa dependência tecnológica, como no episódio Sermão da Montanha, dessa mesma temporada, ou em Deep Learning, da temporada passada, onde os personagens já apareciam se apoiando em soluções digitais para problemas pessoais. Mas em Psychofancy, a crítica ganha outra camada. A IA não apenas substitui o pensamento crítico, como o emburrece, criando a ilusão de genialidade em quem a consulta. É quase uma caricatura do nosso tempo, em que CEOs, influenciadores e até pessoas comuns se cercam de algoritmos que repetem o que eles querem ouvir, sem nunca desafiar suas ideias. E Randy e Toalhinha, no fim das contas, não estão sendo guiados pela inteligência, eles estão sendo embalados pela bajulação. E depois de algumas sessões de puxa-saco digital, Randy chega à conclusão de que a Fazenda Tegridade não precisa acabar, só precisa se reinventar. Inspirado pelos conselhos do ChatGPT e pela cultura dos Tech Bros do Vale do Silício, ele decide transformar a Fazenda em algo muito maior. É aí que nasce a Techredy, uma plataforma de maconha para soluções globais, apresentada como inovadora, global e disruptiva. O rebrand já é, por si só, uma piada pronta. O mesmo homem que não consegue manter uma simples plantação, agora acredita que vai salvar o mundo com um punhado de palavras da moda. Introducing Techredy. No longer a marijuana farm, we are now an AI-powered marijuana platform for global solutions. Para dar autenticidade ao projeto, Randy e Toalhinha mergulham de cabeça na estética dos empresários de tecnologia. Eles vão ao café do Tweak para trocar ideias, como se eles estivessem em um coworking. E, claro, também decidem que precisam experimentar o que os grandes inovadores fazem, que é simplesmente microdosagem de ketamina. A cena é absurda e hilária. Os dois borrifando tranquilizante de cavalo em suas narinas, convencidos de que isso vai expandir a sua criatividade. Essa paródia é direta ao culto de algumas startups ao uso de psicodélicos, algo já documentado na vida real em empresas de ponta, como se a chave para a genialidade estivesse em pequenas doses de alucinação. E o comercial da sua nova marca é a cereja do bolo. Randy aparece com Toalhinha, recitando palavras da moda sem parar. Plataforma escalável, inteligência artificial aplicada, soluções globais. É praticamente um remix das apresentações de gigantes como Meta, Google e Apple, que enchem o público de frases de impacto, sem dizer absolutamente nada. Com essa virada, o episódio consegue rir não só da obsessão do Randy, mas também da própria indústria da inovação, que muitas vezes parecem vender ilusões embaladas em tecnologia e jargões. E é justamente nesse clima de megalomania que vemos o Randy protagonizar um dos momentos mais icônicos do episódio. Fueled by intelligence and nurtured by I'm in a hole. I'm in a hole. E logo após, eles invadirem um campo de concentração da ICE com a ajuda do ChatGPT e resgataram o mexicano para trabalhar em sua nova empresa. Randy e Toalhinha organizam mais uma reunião no café do Tweak, como se fosse a sede oficial da Techredy. Entre doses de ketamina e slides improvisados no PowerPoint, ele apresenta um plano estratégico para seus agora 2 funcionários, explicando que, segundo o ChatGPT, o verdadeiro obstáculo para a expansão global da empresa é o fato de que a maconha é ilegal em grande parte dos Estados Unidos. E para resolver esse problema, Randy conclui que é preciso mudar a lei em nível federal.
E a melhor forma de conseguir isso seria enviando um representante direto à Casa Branca. E é nesse momento que ele revela que o escolhido para representar a Tancredi em Washington é o Toalhinha. That's right. Já com as passagens de avião e até uma autorização para entrar no Salão Oval, tudo organizado pela IA, Randy explica que o seu fiel parceiro vai ter que ir até a capital para convencer Donald Trump a reclassificar a maconha. E Toalhinha, empolgado, aceita a missão como se fosse a maior oportunidade da sua vida, sem perceber que está sendo usado apenas como uma peça no delírio de grandeza do Randy. Oh boy! I'm going to Washington! E a viagem é apresentada em uma montagem brilhantemente absurda, que mistura sátira política com referências culturais clássicas. O trajeto de Toalhinha pela cidade parodia diretamente o filme Mr. Smith Goes to Washington, de 1939. Só que em vez de prédios imponentes, encontramos uma Washington transformada em uma zona militarizada, com soldados nas ruas, tanques espalhados e estátuas de Trump por todos os lados. Essa ambientação não é gratuita. Ela funciona como um paralelo direto ao estilo autoritário associado ao governo Trump, onde a capital parece menos uma cidade democrática e mais uma fortaleza pessoal dedicada a exaltar sua figura. E o detalhe mais grotesco e, claro, mais South Park possível, é que essas estátuas sempre destacam o pênis minúsculo do presidente. Uma piada recorrente nessa temporada, que serve para reforçar a crítica à sua fragilidade de ego. Chegando à Casa Branca, Toalhinha entra em uma fila de CEOs e líderes globais que buscam bajular o Trump com presentes extravagantes. Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e vários outros executivos marcam presença. Cada um deles repete o mantra de que o Trump é brilhante e, claro, que ele não tem um pênis pequeno. Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative, and you definitely do not have a small penis. O ponto alto acontece quando chega a vez do Toalhinha. O presente preparado pelo Randy não é nada além de um holograma, em que ele próprio aparece, oferecendo Toalhinha como um presente vivo, remetendo diretamente à cena de Star Wars Retorno do Jedi, quando Luke Skywalker oferece o R2-D2 e o C-3PO ao Jabba. I wish to offer you a gift, this incredible towel. Say what? As a token of my goodwill, I present to you a gift. These two droids. What did you say? Enquanto Toalhinha enfrenta sua missão em Washington, voltamos para a fazenda e a situação da família Marsh chega ao limite. Sharon, já esgotada, decide agir por conta própria. Sentada no sofá, ela pega o celular e entra em contato com o ChatGPT para tentar entender de perto esse conselheiro que o marido tanto idolatra. A conversa começa séria, com Cheryl desabafando sobre não suportar mais ver o marido falhando repetidamente em seus negócios. O ChatGPT responde de forma compreensiva, mas sempre de uma maneira vaga e genérica, como se estivesse apenas tentando acalmá-la. E então, em um momento de teste, Sharon inventa uma ideia absurda, que é a de abrir um negócio em que transformaria batata frita em salada. E a IA, claro, não só leva a ideia a sério, como a descreve como uma mágica transformação culinária, que mistura prazer e saúde, e incentiva Sharon a montar um plano de negócios. É nesse momento que ela percebe de vez o vazio das respostas que o Randy vinha consumindo. Se até um delírio sem sentido parece genial aos olhos da máquina, fica claro que nada que ela oferece é real. You think that's a good idea? Yeah, it sounds like a deconstructed comfort food. Oh, shit. E esse clímax expõe duas verdades de uma só vez. O fracasso definitivo do Randy, afundado em ilusões, e a completa inutilidade do ChatGPT como guia de vida. Para Sharon, isso é a gota d'água, e também o primeiro passo para libertar sua família da fazenda e do ciclo de obsessões do Randy. Agora, na varanda da fazenda, Randy está completamente desconectado da realidade, olhando para o nada e murmurando que a fazenda não vai desacelerar, totalmente chapado. Not now, Sharon. The porch won't slow down. The porch won't slow down? Sua esposa, já sem paciência, entra no jogo e começa a falar com ele como se fosse o próprio ChatGPT, repetindo frases encorajadoras, elogiando suas ideias inovadoras e sugerindo que talvez seja a hora de seguir em outra direção. Randy, ainda chapado de ketamina, finalmente admite que fracassou, que não mudou nada na empresa e só se afundou em dívidas. É nesse momento que a decisão se torna inevitável. Para sobreviver, a família terá de vender a fazenda. E antes de entrar em casa,
Randy entrega o celular para Sharon, dizendo que não deveria ficar perto daquilo. Ela, claro, aceita, mas, quando fica sozinha na varanda, olha pro aparelho e dispara um xingamento, selando a sua vitória sobre o delírio do marido. Fuck you, bitch. O episódio, então, mostra a família empacotando as coisas. Potes de maconha e integridade, fotos, livros e lembranças. E, do lado de fora, prestes a ir embora, os Marsh observam a fazenda pela última vez. Randy, agora sóbrio, reconhece que não há mais lugar no mundo para a integridade. Ele chega até perguntar pelo Toalhinha, porque simplesmente não consegue nem se lembrar do que aconteceu nos últimos dias, pelo fato de ter estado completamente drogado. E então a cena corta para Washington, onde o episódio faz uma virada inesperada. De repente, nós somos transportados para uma sitcom falsa chamada Hey Satan, com direito a um logo na tela, uma música de abertura animada e até um narrador, anunciando que o programa é filmado diante de uma plateia ao vivo. A cena começa no quarto da Casa Branca, onde Satan está deitado na cama, mexendo no celular, quando Trump entra e tira a roupa. O presidente sobe na cama e, sem cerimônia, pergunta se Satan quer transar, arrancando gargalhadas da plateia. Satan tenta propor algo mais normal, como conversar ou assistir a um programa juntos, mas Trump insiste em misturar tudo com sexo, o que gera ainda mais risadas forçadas. Logo depois, J.D. Vance entra no quarto, também tratado como personagem da sitcom, apenas para oferecer ao Trump um pano de porra. If you have to have sex with yourself again, I can bring you a cum rag. Cansado, Satan sai e vai até o banheiro, onde finalmente descobrimos o destino de Toalhinha, que está preso em um toalheiro, implorando por ajuda. O que quer dizer que, aparentemente, ele é o pano de porra que o J.D. Vance ofereceu na cena anterior. É nesse momento que Satan então admite que também está preso naquele lugar e que não existe saída. É um fechamento bizarro que encerra o episódio e fecha, finalmente, o arco da Fazenda Integridade. O episódio não se limita a encerrar uma fase da série. Ele também funciona como um retrato ácido dos personagens que mais carregaram essa trama. Randy é, sem dúvida, o centro dessa história. Obcecado por sucesso e incapaz de admitir o fracasso, ele representa o estereótipo daquela pessoa que acredita poder se reinventar infinitamente com ideias revolucionárias, mesmo quando todas elas são inviáveis. Sua dependência de drogas, tecnologia e elogios falsos expõe não apenas suas falhas pessoais, mas também um retrato mais amplo de como a sociedade contemporânea busca atalhos para problemas complexos. Do outro lado está a Sharon, a voz da razão. Ela aparece como o contraponto do Randy, mostrando lucidez diante do caos. No entanto, a sua força vem acompanhada de um cansaço palpável, fruto de anos sustentando as consequências das obsessões do marido. No clímax, quando decide imitá-lo e falar com o ChatGPT, Sharon não apenas desmonta a ilusão do Randy, mas também revela o quanto foi negligenciada dentro dessa dinâmica familiar, sempre forçada a ser a adulta da casa, enquanto ele se comporta como uma criança em busca de validação. Já o Toalhinha cumpre um papel trágico e cômico. Inicialmente, sendo só um comparsa do Randy, ele acaba sendo sacrificado como presente ao Trump, transformando-se em uma vítima literal da ambição do amigo. É um destino cruel, mas perfeitamente coerente com o absurdo da série, reforçando a ideia de que até os personagens mais excêntricos podem ser esmagados pelo ego do Randy. No fundo, o episódio é um comentário sobre dependência, seja de inteligência artificial, de drogas ou de políticos carismáticos. E a mensagem nele é clara. Confiar em soluções fáceis pode parecer tentador, mas sempre cobra um preço alto. Além da trama principal, Psycho-Fancy traz uma série de detalhes e referências que enriquecem o episódio para quem gosta de prestar atenção nas entrelinhas. Uma das curiosidades mais interessantes é que o título original planejado era Positividade Tóxica, algo que faria sentido com a ideia do ChatGPT como um bajulador que transforma qualquer absurdo em motivação. No entanto, os criadores optaram por Psycho-Fancy, que pode ser lido como Sick of Fancy, que significa cansado de frescura. E é um trocadilho com a palavra Psycho-Fancy, que significa bajulação, o que acabou funcionando ainda melhor para capturar o espírito da história. Outro detalhe está em uma cena aparentemente simples. A família Marsh montando um quebra-cabeça no início do episódio.
A imagem escolhida aqui não é qualquer uma, mas sim uma foto do restaurante Casa Bonita, um lugar icônico que já foi tema de um dos episódios mais queridos e memoráveis de South Park. Essa escolha funciona como um easter egg que conecta a despedida da Fazenda ao passado mais clássico da série. Vale também destacar que a Fazenda Tegridade, desde que apareceu na 22ª temporada até esse episódio, existiu por exatamente 2.500 dias, um número simbólico que marca a longevidade desse arco narrativo. E desse modo, Sycophants marca oficialmente o fim da era Fazenda Tegridade. O episódio conseguiu juntar, em pouco mais de 20 minutos, tudo aquilo que caracterizou essa longa fase da série. O exagero do Randy, a crítica social ácida, as referências culturais inusitadas e, claro, o humor desconfortável que só South Park entrega. Ao mesmo tempo, também trouxe uma sátira contemporânea sobre a inteligência artificial, como sendo um puxa-saco digital. Também zombou da bajulação política em torno do Trump e escancarou como a obsessão por soluções rápidas, seja com tecnologia, drogas ou poder, acaba sempre em desastre. Mesmo que não seja unanimidade entre os fãs, o episódio é divisivo, justamente porque encerra uma das fases mais polêmicas da série. Para alguns, é um alívio finalmente se despedir da Fazenda. Para outros, fica a sensação de que a despedida poderia ter sido mais épica. De qualquer forma, é um marco que abre espaço para que South Park retome suas raízes. Talvez com mais foco nos 4 protagonistas. E agora eu quero saber de você. O que achou do fim da Fazenda Tegridade? Gostou de como tudo foi resolvido ou esperava algo diferente? Conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que vão aparecer aí na sua tela. Valeu por assistir e até a próxima.